Bem-vindos a mais um capítulo do nosso livro As 11 Leis do Universo. Já aproveita para se inscrever no canal, curte, comenta e compartilha com mais pessoas. Vamos lá. Capítulo 8. A Lei da Não Resistência. Nosso interesse na lei da verdade é especialmente oportuno nesses tempos, quando para muitos estudantes sérios, parece que existem muitas coisas no mundo a serem corrigidas, as quais aparentam que não serão corrigidas a menos que alguma resistência seja imposta. O pecado e a doença parecem ter se multiplicado mesmo com todo o esforço feito para contê-los. Usar a resistência como um meio de assegurar a paz e a harmonia é uma ideia errônea e enganosa. A verdadeira harmonia não pode se originar da desarmonia, nem a paz da discórdia. A resistência falha, pois ela não está de acordo com a harmonia e a ordem, o que é a lei. A doutrina do mestre de não resista ao mal parece um paradoxo para muitos de nós. Parece contrária à reação natural do corpo. Pois quando nós encontramos oposição, parece ser normal reunirmos nossas energias, coletar nossas estratégias e usar de todas as maneiras possíveis para despistar e superar a oposição. Agora, por mais ao contrário que isso possa parecer, quando se trata das coisas mais sérias da vida, nós inconscientemente usamos a lei em coisas triviais e materiais. Existem tantos outros nomes dados a essa lei que nós podemos até nem reconhecê-la como a primordial lei da não resistência. Por exemplo, no mundo dos negócios, nós ouvimos sobre a psicologia da arte de vender serviços, créditos, entregas grátis, conselhos de experts e todo tipo de ajuda concebível que irá nos ajudar a encontrar os potes e as panelas corretas para a cozinha, o estilo apropriado e a cor do berço para o berçário, as cadeiras para local com perigo de incêndio e todos os acessórios que são necessários para enfeitar a sala de estar perfeitamente. De fato, existe uma empresa que usa a seguinte propaganda: nós temos qualquer coisa embaixo do sol, ou seja, não importa o que seja, você encontra lá. Isso é bom negócio, você pode dizer, e o departamento-chefe sabe que o negócio é bom enquanto eles usarem essa lei. Por que você acha que eles mantêm as portas completamente abertas nos locais onde você compra? Certamente não é para deixar o ar limpo entrar. Isso é para deixar a prosperidade vir até ele, sem ter mesmo sequer que abrir a porta. Você já notou a quantidade de pessoa que passa por uma porta aberta comparado ao número que entra se tiver que abrir a porta? Você já se questionou por que estabelecimentos, tipo as lojas de ponto 10, preferem usar o térreo ao invés do segundo piso? Porque é muito mais fácil para as pessoas descer escadas do que subir escadas. É lógico que elas sobem as escadas quando elas voltam, mas é o primeiro pensamento das pessoas que as impulsiona a descer as escadas. Você perceberá que essa psicologia é usada livremente em qualquer grande negócio. Geralmente, eles empregam pessoas para estudar formas de atrair mais clientes. Eles estudam a lei da não resistência e quais são as maneiras mais simples para aplicar isso com o público. Um vendedor irá estudar as maneiras e formas para vender um determinado produto. Ele irá abordar um cliente e apresentá-lo seu produto da maneira mais cuidadosa possível. Ele faz comparações com outros produtos parecidos. Ele irá elogiar o produto dele, mostrar todas as suas qualidades, tentando de qualquer forma tirar todo tipo de resistência da mente do consumidor. Dessa maneira, ele constrói uma boa conversa de venda e conduz o seu cliente a uma positiva aceitação. Ele fará com que o cliente diga tantos sim que quando ele perceber, ele já terá assinado o cheque ou o contrato. Toda a arte de vender é desenvolvida com base na lei da não resistência. Qualquer negócio bem-sucedido em qualquer lugar do mundo a usa. Os departamentos de logística são os que mais crescem em seu uso.
Quando nossos avós iam às compras com suas cestas, eles tinham que visitar muitas lojas antes de finalizarem suas compras. Hoje, nós podemos usar o telefone ou o computador para comprarmos nossa lista de suplementos e tudo provavelmente em um único lugar. Várias lojas já estão usando esses serviços. Essa foi a forma que elas encontraram para deixar a prosperidade vir até elas. Mas não são apenas nas lojas que encontramos os vendedores, pois cada um de nós é um vendedor de alguma forma. Quer nós percebamos isso ou não, nós estamos sempre vendendo nós mesmos para nossos amigos por aprovação ou desaprovação. Nós estamos sempre tentando destacarmos o melhor de nós e interiormente estamos sempre querendo que nossos amigos nos vejam dessa forma. Um jovem rapaz tentando encontrar com uma linda garota tentará todos os meios possíveis para conseguir se apresentar. Depois, ele porá o seu pé para frente, agindo da melhor maneira para deixar a melhor impressão possível. Por que todos esses esforços extras? Você pode perguntar. Porque ele quer facilitar para que a senhorita goste dele e queira conhecê-lo melhor. Ele está tentando vender a ela a ideia de que ele é a melhor escolha como um companheiro e amigo. Pode até mesmo ser inconsciente, mas ele está usando a lei da não resistência. Por que esse jovem se esforçou para mostrar seu melhor lado? Você dirá, isso é natural, é um hábito ou um costume. Isso é verdade, no entanto, somos tão governados por hábitos e costumes que existem épocas quando estamos batalhando por prosperidade e boa saúde que inconscientemente colocamos oposições em nosso caminho através da força dos hábitos. Existem pessoas que estão esforçando-se para conseguir o sucesso e aumentar seus recursos ou riqueza material, e ainda têm a mania de falarem e de temerem tempos difíceis. Nós talvez falemos de nosso vizinho ou criticamos a forma que ele escolheu para levar a vida em frente. Nós talvez tenhamos medo das condições dos negócios e quando vemos um gráfico anunciando uma queda, nós ficamos com medo por nossos investimentos e por nosso trabalho. Quando nós fazemos essas coisas, nós estamos sendo tolos. Na verdade, tão tolo quanto o vendedor que anuncia que em tal dia fará a maior promoção do ano. Depois de ter todos os consumidores avisados e prontos para comprar, ele tranca as portas e deixa todo mundo do lado de fora. Devido a tal ato, todos imaginam que o homem só pode estar doido ou então ele não quer que nenhum negócio venha até ele. Bem, chame-o como quiser, mas existem pessoas que são tão tolas quanto. Há tempos que eles querem que a prosperidade venha até elas, depois abarram com conversações sobre pobreza e discórdia. Eu não estou dizendo que elas são loucas, mas eu sei que elas não aprenderam a pensar corretamente, nem estão sendo sábias com a lei quando elas sufocam o fluxo da abundância com conversas negativas. Uma estudante me escreveu e disse: eu estou trabalhando duro contra a limitação, pois eu já tive o suficiente disso. Minha mensagem para ela foi: pare de lutar contra a limitação e comece a trabalhar em direção à prosperidade. A lei não requer de nós que lutemos contra aquilo que não queremos, mas sim requer que lutemos em direção daquilo que queremos. Nós não devemos em nenhum momento dedicar o nosso tempo, pensamento e energia com aquilo que é o contrário daquilo que queremos. Isso ativará uma resistência contrária à lei e irá barrar o caminho daquilo que desejamos que chegue até nós. Como então devemos trabalhar para a prosperidade? Sendo não resistentes e em acordo com tudo aquilo que é próspero, e usando todos os meios ao nosso comando para facilitarmos que a prosperidade chegue até nós. A água é muito poderosa, no entanto, ela é um elemento perfeito da não resistência. Nós podemos ver isso onde ela venceu as mais duras rochas. Também já vimos ela varrendo tudo em sua frente quando em forma de correnteza. Pontes, construções, árvores, nada suporta sua força. No entanto, note como um grande rio começa. Ele começa em um pequeno riacho, calmo e tranquilo, lá no alto da montanha, onde a neve ou o gelo o cobrem durante o inverno.
Note também que é um riacho cheio de curvas e desvios, nada parecido com o grande rio para o qual ele está indo. Você pode ver o pequeno riacho correndo entre as gigantescas pedras, árvores caídas ou represas feitas pelos castores, folhas caídas e todo tipo de coisa. Por acaso o pequeno riacho para diante dos obstáculos e espera suas forças se reunirem para que só então ele possa empurrar seus obstáculos do seu caminho? Não, o pequeno riacho não está nem um pouco interessado no rochedo ou nas árvores. Uma vez que ele está com pressa para chegar ao seu objetivo, que é uma corrente maior, um grande rio, e depois o tão sonhado oceano. Ele não perde tempo algum com os obstáculos, mas silenciosamente vai abrindo o seu caminho em meio às interferências e apressa-se em ir em frente. É um chamado a encontrar um rio e depois o grandioso oceano. Embora o pequeno riacho tenha que ir para lá e para cá para desviar seus obstáculos, ele sempre acaba indo em frente e está a cada momento mais próximo de seu objetivo. Algumas pessoas imprudentes ao método da natureza estabelecem algo diferente. Quando elas encontram um obstáculo, elas param o seu progresso para reunirem suas forças e depois começam uma luta para removê-lo do caminho. Essa resistência que elas estabelecem dá início ao atrito. Atrito provoca uma irritação e uma inflamação. Por essa razão, a vida de muitas pessoas é difícil e exigente. O desperdício da energia humana é apavorante. As pessoas em todos os lugares estão quebradas e desgastadas, parecendo máquinas obsoletas. Lembre-se, não é o movimento das máquinas que as desgasta com o uso e com o serviço, é o atrito. O atrito é oposição e resistência. Se nós levarmos a vida lutando, nos opondo, resistindo, argumentando, nós seremos obrigados a enfrentarmos muitos obstáculos e provavelmente estaremos tão ocupados lutando contra eles que iremos perder a noção do nosso verdadeiro objetivo. Se nós estivermos sempre nos preparando para nosso próximo obstáculo ou problema, nós podemos esperar uma grande quantidade deles. Ao contrário, se nos esforçarmos para fazer pouco caso dos obstáculos e mantivermos nossa mente em nosso objetivo ou desejo que nós estamos buscando, talvez tenhamos que ir para lá e para cá, mas se perseverarmos, nós certamente venceremos. Nós iremos conquistar o objetivo. Outra lição que devemos aprender do riacho é que quando ele é pequeno e lutando, ele passa por seu tempo mais difícil. No começo, ele terá muitos obstáculos para superar em seu caminho. É por isso que ele está sempre indo para lá e para cá, evitando o atrito direto. Silenciosamente, ele usa a lei da não resistência e vai ficando cada vez mais forte em tamanho e volume. Quando ele se torna um grande riacho e depois um rio, seu caminho é mais reto e os obstáculos tornam-se cada vez menos e menos. Daí então, ele não está mais longe do oceano. Os estudantes são como o riacho. Eles enfrentam seus piores momentos quando eles ainda são fracos em poder e entendimento. Enquanto eles crescem em seu novo caminho, na verdade, os obstáculos e testes serão abundantes. Os mais sábios não irão lutar contra os obstáculos, mas abençoá-los e seguir em frente. Conforme eles seguirem em frente com fé e com certeza, eles irão tornando-se fortes, assim como o riacho que se torna um rio. O seu curso irá tornar-se mais reto, seu conhecimento bem mais profundo, e o grande oceano, seu maior objetivo, não estará mais tão longe deles. Uma mulher recentemente pediu minha ajuda para solucionar seu problema. Ela explicou que sua casa estava hipotecada e estava próximo o prazo para ela fazer o pagamento, mas os recursos estavam escassos. Ela havia convertido sua casa em uma pensão, com a esperança de conseguir dinheiro suficiente para viver e pagar as contas. Mas aí estava a dificuldade. Ela não poderia manter seus inquilinos porque eles eram tão briguentos e críticos. A casa estava sempre tumultuada, ninguém estava contente. E ela estava com a mente doente devido à tensão e à ansiedade. Eu a expliquei que ela deveria usar a lei. Ela não deveria se opor à abundância, mas esforçar-se para lutar a favor disso.
Com todo esse conflito e confusão na casa, ela deveria voltar e usar a lei da não resistência. Ela tentou fazer isso, mas sendo tão exigente e rude, ela achou que seria muito difícil se não resistisse. Naquela noite, quando ela entrou na sala de jantar, ela cumprimentou seus inquilinos com um sorriso. Eles ficaram tão surpresos com a mudança repentina que quase não conseguiam comer de admirados. Aquele sorriso era o primeiro sorriso que a grande maioria deles tinha visto dela. E outros declararam que aquela era a primeira vez em meses que eles viam um sorriso. Um homem ouviu alguém comentar quando ele foi até a cozinha pegar uma sobremesa. A dona hoje está tão gentil, e eles continuaram pensando assim. Quando eles viram mais tarde naquela noite, quando ela cumprimentou o jovem que havia voltado para casa tarde, estava tentando entrar sem ser notado. Ela o cumprimentou prazerosamente e disse que sentia que ele havia perdido o jantar. Depois de algumas semanas de seu novo plano, a mulher começou a gostar disso. Ela havia mudado em seu interior. Ela viu seus inquilinos com diferentes olhos agora. Ao invés de pensar sobre eles como enganadores, barulhentos e briguentos, ela via coisas boas neles. E ela começou a gostar deles mais e mais, como uma grande família. Eles também se tornaram diferentes. A família reunida ao redor da mesa começou a ser vista como um momento de felicidade e começou a ser esperado com ansiedade. Outros pediram para reservar um quarto para eles quando houvesse uma vaga. Até mesmo um jovem que havia tentado fugir dela por causa de sua dívida entrou no espírito da nova casa e conseguiu um novo emprego e a pagou completamente. Não é necessário dizer que o pagamento da hipoteca foi feito e a casa estava salva para a viúva. Ela fez como foi instruída a fazer. Ela tornou-se não resistente à abundância. Ela fez pouco caso de muitos problemas e confusões aparentes e vagarosamente foi superando-os. Ela manteve em sua mente seu objetivo e com isso ela superou a dureza dentro dela e contagiou os outros. Mesmo que pareça que ela foi mole para uns, ao fazer isso, ela foi capaz de conquistar o seu objetivo e tornou-se vitoriosa. Em outro parágrafo, Jesus expressou a lei um pouco mais simples. Ele disse: Eu vos digo, amei seus inimigos, abençoe aqueles que o percebem. Faça o bem àqueles que odeiam, ore por aqueles que te caluniam. Ao estudar essa afirmação, alguém pode até dizer que o mestre estava favorecendo os inimigos, os oponentes. De jeito nenhum, Jesus estava falando para todos que desejam usar a lei, oferecendo um pensamento de amor para qualquer um ou qualquer coisa, remove a oposição e inimizade que existia lá. Essa remoção precisa primeiro acontecer na consciência da pessoa. Uma vez que o pensamento de inimizade foi removido de sua consciência, você não irá mais atrair a mesma condição. Faça o bem para aqueles que o odeiam, porque ao fazer isso, você se eleva acima do pensamento do ódio e o ódio não poderá mais alcançar a sua vida. Abençoe aqueles que te amaldiçoam e ore por aqueles que te caluniam. Por quê? Abençoar irá despertar o que há de melhor dentro de você. O que existe de melhor em você só poderá atrair o que há de melhor nos outros. Para atrair tal coisa, você superará toda oposição e abuso. Além do que, viver a lei em relação aos outros não afeta em nada os outros, mas sim afeta você. Isso apenas afeta os outros no fato de que eles baixam suas armaduras de ódio, malícia, vingança e outros do tipo, e o amor e o interesse deles será recíproco aos seus. Se um homem resiste a uma situação, ele a terá com ele para sempre. Se ele tenta fugir dela, ela o segue como uma sombra e repetidamente ele a irá encontrar novamente. Se ele ignora a dureza da condição e sem medo desvia-se pelos redores, chegará o tempo que ele perceberá que aquela dura situação foi absorvida e desapareceu. Aceite as condições como uma evidência do melhor. Tente encontrar o melhor e, tornando-se receptivo ao melhor, mais e mais evidências dele irão aparecer. Una-se aos seus inimigos é outra forma de dizer que nada que vale a pena jamais será ganho através de argumentações. Aquele que é convencido contra sua própria vontade continua ainda com a mesma opinião.
Desentender-se com alguém apenas faz com que aquela pessoa arme-se e venha com todas as forças contra você. Acertar-se com seu inimigo mais poderoso fará com que ele baixe a guarda e se desarme. Não oferecer resistência facilita a qualquer um ser amigável, e aquele que acredita ser seu inimigo encontrará grande prazer em ser seu amigo. Abençoados são os mansos. Pode parecer literalmente um suporte para aqueles que são almas tímidas, que geralmente são castigados pelas maldades de seus irmãos mais velhos. Ao contrário, isso refere-se àqueles que são capazes de seguir a lei da não resistência ao ponto de herdarem a terra e tudo o que há nela. Ser pacífico não significa ser um tolo ou um capacho que todos passam por cima. Eu tenho ouvido dizer que hoje em dia não se consegue ser um bom cristão e ser manso e perdoar. Hoje em dia é preciso estar atento para defender seus direitos para não ser pisoteados pelos mais fortes e abusivos. Qualquer um que pense assim não sabe verdadeiramente o que é ser um bom cristão. Nós não precisamos ser um mártir por causa de nossas crenças. Também não é ser infiel, ser capaz de falar sem medo e positivamente. Nós não precisamos ser tolos nem capachos de ninguém, pois existe um grande poder com o qual podemos contar, o poder da lei quando você a usa. Sim, isso não faz de nós um pugilista, mas um mestre. Não se faz necessário que sejamos cozidos e nem triturados para que possamos conquistar nossos direitos. Quando nossos direitos são corretos, eles irão levantar-se, eles serão sua própria defesa. Eles não precisam nem que nós, nem que ninguém lute suas batalhas. A lei diz assim: nós atraímos aquilo que expectamos. Então, se alguém acredita que é um tolo, um capachão, um fraco, e se ele espera sofrer imposições e precisa recorrer a meios bélicos para se proteger, então aquele que pega a espada há de perecer pela espada. A lei da vida reage contra o homem de acordo com seu entendimento e aplicação. Ser manso não significa que nós somos submissos às condições de discórdia e desordem. Nós somos mansos somente para a lei. Tal mansidão nos dá o poder do Espírito. Jesus era tão poderoso em espírito que suas palavras eram como uma espada de dois gumes. Elas deixavam marcas como chicotadas. Jesus, embora fosse um homem humilde, não era um exemplo de fraqueza. Quando ele falou com uma das autoridades dos escribas ou do clero do templo sobre as cobranças de dinheiro, ele mostrou tamanha força que era tão inspirador para seus discípulos, ao ponto que eles imploraram a ele que fosse seu rei. Não confunda a mansidão com fraqueza. A natureza elimina a fraqueza e, sem dúvida, ela deve. Fraqueza sempre cria fraqueza. Ela traz sobre a determinação a morte e o decaimento. Para viver sabiamente é preciso ser forte e positivo, embora justamente manso. Tal força não é medida pelo tamanho do corpo ou da massa muscular, mas pela mente e pelo espírito. Ninguém consegue ser verdadeiramente manso se não for forte e espiritualizado. Mansidão, de fato, é aquela força apropriada quando você não argumenta, quando não se irrita ou se gaba ou se orgulha, quando você não insiste em ter os seus direitos de uma forma agressiva. Mansidão é o aço da natureza do homem, o faz forte. Mansidão é a força pela qual você vence um argumento, recusando-se a argumentar. Quando diferenças de opiniões aparecem e sua opinião está certa. A verdadeira vitória está no fato de que certo é certo, indiferentemente do que os outros pensam disso. Na ciência, nós reconhecemos o espírito da mansidão como cooperativismo, aplicação persistente, computação exata, perfeita harmonia, simetria entre design e cor e assim por diante. Possivelmente, a mais simples ilustração pode ser vista em nossa aplicada lei da natureza. Nós exercitamos o espírito da mansidão
aceitando os termos da natureza. E quanto mais profundamente nós cooperarmos ou nos submetermos a ela, mais abundantemente seremos abençoados. Nós cuidadosamente selecionamos as melhores sementes e as plantamos no lugar certo e no tempo adequado e no solo mais fértil. Cuidadosamente, nós aguamos e cultivamos o crescimento da planta para garantir uma colheita abundante. Porque nós somos tão cuidadosos, tão peculiar, tão não resistentes a obedecer às leis da natureza, é porque nós somos escravos do trabalho e, em geral, tolos por causa do excesso de cuidado e atenção que somos obrigados a dar? Somente aqueles que não encontram-se com a lei, com a resistência, são tolos. Com qualquer grau de sabedoria que o homem encontrar-se com a lei, com mansidão, não resistência, ele será beneficiado. Sendo assim, conforme o homem aplicar o espírito da mansidão para simplificar os dias de sua vida, não as condições, ele deverá ser sem dúvida abençoado na mesma proporção. Quando perplexo, lembre-se do pequeno riacho e quão determinado ele é de chegar ao oceano. Seja tão determinado em conquistar tudo o que há de bom que te espera. Por que retardar esses benefícios colocando obstáculos em seu riacho de prosperidade? Vamos prosseguir pelo caminho da não resistência. Todo pensamento de preocupação, todo medo, dúvida, reclamação, argumento e pensamentos de fúria são como pedregulhos, grandes ou pequenos, que você joga dentro do seu riacho. Eles tendem a mudar o seu curso e o tamanho do tempo que você levará para chegar ao seu objetivo. Una as suas forças do bem com as forças do bem que está buscando você. Remova e dissolva qualquer obstáculo, abençoando-o e estando disposto a compreendê-lo. Não o veja mais como uma pedra no caminho, mas sim como um degrau que o levará em direção ao seu mais alto ser. E assim encerramos mais um capítulo do nosso livro. Até a próxima!